Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e, com a ajuda de Deus, vamos agora dar início ao estudo do limite de funções. É aquela grande ideia, né, do limite, que na verdade é a formalização dos conceitos do cálculo. É, quando a gente define a derivada em limite também, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Quando a gente define também a integral como uma soma de Riemann, ela também é um limite. Então, gente, né? Vamos trabalhar essa questão aqui, mas para quebrar um pouquinho, né? Para quebrar um pouquinho o preconceito que se tem contra o pessoal da matemática, né? Vamos começar com um poema, com uma poesia, né? Porque nós matemáticos também temos nosso coraçãozinho, né? Nós temos no coraçãozinho assim. Então, vamos lá. Poesia sobre o limite de funções, um poema versão 1.0. Uhum. O título, ele está intitulado Limite. Se a gente manda para alguém ler, declamar esse poema, né? Uma pessoa que não tem essa sensibilidade, ele mais ou menos vai só dar uma leitura, né? Então, vou colocar aqui o poema na sua íntegra. Falem aí. Vem aí? Está falando o limite da função f e l, e o pessoal vai lendo, né? Quando x tende ao valor a, se e somente se, para todo epsilon maior do que zero, existe também um delta maior do que zero, tal que o valor absoluto de x menos a é maior do que zero e menor do que delta. Então, o valor absoluto da função menos L é menor do que epsilon. Bom, é, eu em particular não acho legal porque está faltando, né? Está faltando, sei lá, viver o que está sendo escrito aqui, né? É, Vejamos como um matemático ou alguém da área de exatas, apaixonado, né, pelas ciências exatas, ele declamaria assim o poema, né? Então vamos voltar um pouquinho aqui. Temos o limite. Vai lá, né? Ainda faz uma dedicatória para namorada, né? Uhum. Limite. E seria assim. Limite. O limite da função f de x é L. Quando x tende ao valor A, se e somente se, para todo epsilon maior do que zero, existe também um delta maior do que zero, tal que o valor absoluto de x menos A é maior do que zero e menor do que delta. Então, o valor absoluto da função f de x menos L é menor do que epsilon. Gente, vejam a diferença, né? Vejam a diferença. Eu recomendo para vocês terminarem esse poema, essa poesia, porque vai nos acompanhar, não por todo o semestre, né? Eu não sou daquelas pessoas que acham que cálculo 1 tem que ser 93, 44, alguns até 98% limites. Não, 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 não. O limite não é a base para poder entender bem a derivada, em primeiro lugar, né? Então, mas como vamos usando ele, eu gostaria que vocês declamassem ele do jeito certo, né? Peguem seu cachorrinho e tentem treinar com ele, né? O gato, se não tiver cachorro, né? Ou talvez uma prima solteira bonita que você tenha, né? E ainda passa para mim o WhatsApp dela, ou uma tia encalhada. Mas, bom, independente, a questão é que vocês têm que ficar bem com o teorema, bem afiadozinho, né? Mas ainda, uma vez que está bem afiado, vocês vão fazer a prova de fogo. Qual que é a prova de fogo? Vocês vão chamar sua mãe e vão falar: mãe, olhe para meus olhos, veja, seu filho agora tem um poema para você. E vocês declamam, né? Com muita emoção, começando. O limite da função f de x é L. E aí, blá, 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 blá. Nossa, a mãe não vai entender coisa nenhuma, né?
Mas ela vai ficar muito contente, ela fala assim no pensamento, né? Eu achava que meu filho era vagabundo, que só ficava aí no bosque escondidinho, né, com as meninas, mas eu estou vendo que ele realmente estuda. É meu filho, vale o esforço que eu fiz em criar esse pirralho aí. Agora, né, já está barbado, né? Mas tudo bem. A questão de um jeito ou do outro, a bichinha, a mainha, né, a veinha vai ficar feliz, né? Quem mais não gosta de que os filhos estudem, né? É bom, é bom, é bom, é bom, né? Bom, mas tá bom. Vamos então dar uma turbinada a nosso poema e colocar aqui a versão 2.0. Como vai ser ela? Bom, vejamos aqui, né? Poema, né? Poesia. Também é o limite. Uhum. Também vamos colocar aqui. Ué, só é duas linhas? Mas, gente, é a mesma coisa. Só que aqui está na escrita matemática. Alguns talvez não tenham muita intimidade com isso. Bom, para começar, né? O limite é aqui esse operador quando x tende a da função f de x. Igual vocês conhecem, e o valor L também, mais ou menos é. Se somente sim, acho que devem conhecer da escola. Talvez esse quantificador aqui para todo epsilon. Epsilon é uma letra grega que se conhecem na base, quando a gente trabalha um pouquinho de geometria, vimos algumas coisas do alfabeto grego, mas ainda, eu não sei se, não lembro bem se eu recomendei para vocês, mas vou recomendar agora. Se vocês têm um tempinho, peguem o alfabeto grego no Wikipedia, né? E aí você vai encontrar o epsilon, também esse delta, mas os quantificadores, para todo epsilon, para todo maior que zero, sabem, existe delta, existe aqui, né? Tal que zero, menor, bah, aqui já está tudo, né? O delta de novo, está o poema escrito na linguagem matemática. Bem mais compacta, bem mais interessante, né? Mas por que tanta coisa? Gente, estamos falando, o limite é a base. E a base tem que ser sólida, sólida, sólida. Isto, na verdade, faz parte do que a pessoa conhece análise matemática. Não faz mal colocar num curso de cálculo 1, numa disciplina de cálculo 1, não faz mal. Pelo contrário, toda aprendizagem é bem-vinda, né? Mas vamos ver então, vamos tentar ter uma intuição sobre ela, né? Mas antes, agora sim, a definição formal, né? Seja f de x uma função no aberto, está, né? No aberto I, subconjunto dos reais, e que tem? Mas por que aberto? Alguém pode perguntar, professor, gente, Ricardo, por que você fala aberto? A resposta é por causa da topologia do espaço. E aí o aluno fica mais com um sinal de interrogação, né? Ué, ah, um espaço topológico é, por exemplo, do mais simples, é a reta real. O plano real, também outro tipo de espaço topológico. A definição eu gosto muito, que vem da teoria dos conjuntos, né? Pegar um conjunto, né? Um conjunto de elementos, e esse conjunto satisfaz três condições. Primeiro, que o conjunto vazio está nesse conjunto. Depois, que o próprio conjunto está nesse conjunto, né? Aí construir aí nesse espaço. E todos os subconjuntos desse conjunto estão dentro do espaço topológico. E as interseções e as uniões, né? As uniões finitas, interseções infinitas. Bom, bom. Bom, essa é a parte formal, né? Mas é legal, é legal, é legal. Uhum. Bom, continuemos. E seja A que pertence ao intervalo aberto, né? O aberto. Definimos o limite da função como nosso poema, na versão 2.0. Uhum. Essa seria a definição de limite, né? Mas, bom, então agora sim, vamos ver como seria intuitivamente isto. Vamos ver, é importante que essa aula fique bem clara, porque nossa base para o que vai vir de limite, aí vocês vão ver que não é tão difícil assim como a pessoa imagina, né? Vamos lá então, intuitivamente. Temos uma função, como falou a definição, né? E aqui o aluno já pode ir observando, né? Que esse denominador não pode, não deve ser zero. Senão a função não está bem definida, com certeza. E com certeza certa, né? Isso quer dizer que necessariamente o x tem que ser diferente do valor A. Mas e se eu tento aplicar um limite? Como? Vejamos, né? O limite na função. Bom, em essência, o limite colocar no valor x aqui, né? Como tende para A, colocou no lugar de x A,
Aqui, né? Aqui seria a quadrado e aqui seria a. A quadrado menos a quadrado, zero. A menos a, piorou, né? Ixi, já vimos que já barril. Zero sobre zero. Temos um grande impasse. A expressão é indeterminada. Mas, peraí, por que se chama indeterminada? Uma questão que um velho amigo, um professor da UESC, que agora está no seu, está no seu, o Sérgio Mota, uma pessoa boa, era uma pessoa muito boa, muito querida, né? Ajudou muito na matemática na UESC, então ele gostava de investir um pouquinho de tempo para os alunos entenderem, e eu gosto disso também, os alunos têm que entender, têm que questionar tudo, né? Por que é indeterminada? Imaginemos aqui, zero sobre zero, né? Digamos que zero sobre zero seja um valor z, z. Então, isso aqui vai ser igual a z. Esse zero passa a multiplicar aqui, então seria zero vezes z, certo? Igual a zero, né? Zero igual a zero vezes z. Só que, gente, zero vezes z dá zero. Então, a igualdade é válida. Ué, então não tem problema, não. Calma. Se no lugar do z, a gente coloca z mais 1, vai ficar zero vezes z mais 1, também dá zero. A igualdade continua válida. Eu posso fazer com z mais 2, z mais 3, z mais 4, z mais 1000, z mais... gente, eu não tenho como determinar o valor que seria esse quociente, que eu chamei de z. Indeterminado, pode ser z1, z mais 1, z mais 2, z mais 613, sei lá, né? Não tem como determinar, por isso que a expressão se chama indeterminada. Bom, feita a aclaração, bora lá. Como resolver esse impasse? Qual é o impasse? Que obtemos ao aplicar o limite uma indeterminação, né? Bom, eis aqui que vem algumas ajudas. A ajuda vem dos céus, né? Esrimeir Hashem, o meu auxílio vem dos céus, e aqui vem dos céus matemáticos, justamente das identidades algébricas. Como? Vamos ver então. Peguemos. Esse processo que vamos desenvolver agora é conhecido como a remoção da indeterminação. Então esse zero sobre zero, de alguma forma, a gente vai remover de uma forma lógica construtiva. Não é assim porque eu fiz um passe de mágica. Matemática não tem passe de mágica, não. Mesmo que muitos alunos nas provas, né, fazem uma coisa e por passe de mágica aparece a resposta, né? Engraçado isso. Como que foi? Não, na matemática não tem passes de mágica. Aliás, quando eu corrijo, demoro um pouco em corrigir, por corrigir as provas, porque eu leio linha por linha. Eu quero ver a construção do aluno. Se o aluno só errou no final, eu considero, né? Às vezes não a pontuação total, mas boa parte da pontuação, com certeza. Agora, se vem com um passe de mágica, que eu vou considerar, gente, né? Que eu vou considerar, né? Eu não estou... Aqui não é a escola de Harry Potter, não. Aqui não é escola de mágicos, né? Aqui é formação de pessoas com uma base científica, né? Bom, tudo bem. Vejamos então a nossa remoção da indeterminação aqui. Como? Bom, temos o limite, temos isto, e agora o que temos que fazer? Vamos aplicar aqui. Aqui no numerador podemos aplicar que coisa? Da álgebra, dos seus algébricos, a diferença dos quadrados. Então, antes de aplicar o limite, colocamos a equivalente, né, diferença de quadrados, a soma vezes a diferença, e aqui está multiplicando, então já vimos como está multiplicando. Então, gente, esse com esse a gente pode cancelar. Na verdade é 1, né? Isso por isso vale 1, que é multiplicado, bom. Mas a questão é que, simplificando, ficou isto. E aqui sim, nós podemos aplicar o limite. Uau, que legal, hein? Que legal. Se eu coloco no lugar de x a, vai ficar a mais a, dá o valor 2a. Isso quer dizer que não era indeterminado, era que eu precisava trabalhar com um pouquinho de álgebra. Muito bom, né?
o santo limite salvou a pátria. Na verdade, graças a quem? A abençoada álgebra. É uma das áreas matemáticas que eu mais gosto, a álgebra. Bom, então já falando do santo limite, veamos qual que é o milagre que está acontecendo, né, com essa definição, remoção da indeterminação, tudo que tem por trás, né? A função não está bem definida em x igual a, né? Então, o limite, sim, o limite tem. Mas alguém pode falar, mas, gente, como isso é uma contradição? Não. Não. A gente trabalhou ela e que coisa? Cancelou, né? Cancelou a indeterminação, mas justamente essa definição dada como poesia, né? Sobretudo na versão 2.0, ela fala que no interior do retângulo, na região aberta, mas que retângulo, gente? Calma, vamos ver aqui, né? Aqui temos x igual a A. Então, nós podemos, em torno de x, criar que vale igual a, colocar um mais delta e um menos delta. Um para esse lado daqui, é direita, esquerda. Ah, para esse lado daqui, né? Desse lado. Seria x mais delta e do outro lado seria x menos delta, né? Uhum. Então, essa seria a base do meu retângulo. Já estou vendo, se eu fiz isso quando tem x com a, que está relacionado com o delta, o mesmo vai acontecer na definição, por isso dê uma pausa agora na sua folha de rascunho, copiem a definição, ou copiem o poema, ou da definição, né? O poema na versão 2.0 da definição, né? Do limite. Façam isso agora para poder entender bem essa partinha. Façam agora já. Prontinhos, tá? Então, observem. O x, o a e o delta estão relacionados. É ou não é? Sim. Então, agora também vejam que vocês podem relacionar quem? F de x, L e o epsilon. Então eu posso ter uma altura ao redor do L, com L mais epsilon e L menos epsilon. Está aqui. Excelente. E essa era a base do retângulo. Então, a definição do limite, ele está me garantindo que ele existe, ele é válido numa certa região, dependendo de como eu tenha delta, né? A base e o epsilon. Então, quando a gente tenta fazer as demonstrações de existências de limite, temos que sempre achar uma relação de epsilon em termos de delta. Observen que delta e epsilon são maiores que zero. Então, esse retângulo, por muito pequenininho que seja, não é nulo, não é um ponto. Sempre vai ter um trazinho e outro trazinho, né? Sempre vai existir essa área. Oh, legal. Bom, sendo assim, então acho que já estamos mais ou menos para poder trabalhar um exemplinho básico, né? Um exemplo interessante. Essa aula introdutória, eu sei que tem coisas que não foram vistas na escola, né? Por isso que o pessoal leva um baque, mas está ao seu alcance sim, tá? Bom, já mais ou menos entendido isto, vamos no exemplo para fixar um pouquinho mesmo. Como? Vejamos aqui. O que fala o exemplo? Prove que o limite, que quando x tende a 1 de 613 vezes x, é igual a 613. Que faz sentido, né? Se colocam aqui 1, vai dar 613 vezes 1, vai dar 613, né? Observem uma coisa, e aqui que vai, né? Tem que ler bem o enunciado. Aqui não está falando calcule o limite, até porque o limite já está calculado. Está falando prove que, demonstre que. Aqui, bom, uma outra observação. Grande parte dos alunos que erram nas provas não é porque desconheçam o assunto, é porque não leem bem o enunciado. O pessoal fala isto e eles fazem outra coisa. Fala que prove e ele calcula, mesmo já tendo o valor aqui. E ainda depois fala, mas eu fiz certo. Fez certo na tua cabeça, né? Mas não foi o que foi pedido. Então, gente, tentem entender bem o que está sendo pedido. Isso faz parte da sua avaliação. É compreensão de leitura, algo básico do básico, né? Mas tudo bem, tá? Como que eu vou provar? Tá a definição. Pronto. O que fala a definição?
Olhem sua definiçãozinha aí. Na definiçãozinha, já viram, para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, tal que zero menor que o valor absoluto de x menos a. Quem que é a aqui? A1. Então vai ser x menos 1. Pronto. Isso é menor que delta, então o valor absoluto de f de x, quem é a função? 613, então coloquem 613, menos o valor do limite, que é L, então 613 menos 613, fecha o valor absoluto, isso tem que ser menor do que? Epsilon. Em outras palavras, a nossa definição, nosso poema, aplicado para este exemplo, fica desse jeito. Né? Tá aqui, 1, certo, 613x, tá certo, 613, ótimo, ótimo. Não é difícil, essa parte não é difícil, com certeza. Mas ainda, por que aqui tem azul? Porque como eu tenho que achar uma relação entre epsilon e delta para poder determinar esse retangulinho, né, onde meu limite é válido, então eu vou partir dessa desigualdade e tentar trabalhar. Já perceberam que é uma coisa, né? 613, 613, posso colocar em evidência. Então, já quem é esperto, né? Dessa desigualdade de delta, obtém que? Bom, isso. Já colocou até em evidência. Ótimo. Agora vamos pegar a outra desigualdade. Desigualdade aqui, né? Com delta. Mas ainda, observemos que aqui tem x menos 1, aqui também tem x menos 1. Oh, que beleza, né? Então, eu vou pegar essa desigualdade e vou multiplicar por quê? Por 613. Só que aqui uma observação também. Quando eu tenho desigualdades, eu tenho que tomar muito cuidado o valor que eu estou multiplicando a desigualdade. Porque se o valor for positivo, não tem problema. Que é nosso caso, 613 é positivo. Se o valor for negativo, vai trocar a desigualdade. Quer dizer, se aqui era menor, vai virar maior. Se aqui era menor, também vira maior. Se o que estou multiplicando é negativo, né? E se for zero? Delicadíssimo, delicadíssimo, né? Tá bom. Bom, gente. Bom, gente. Isso faz parte da sua análise, né? De trabalhar com cuidado. Não é só sair fazendo a doideira, né? Deu na cabeça e vou fazer. Não, 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 não. Tem suas regras, né? Tudo bem, tá? Tudo com ordem e decência mesmo. Isso é importantíssimo. Bom, se eu multiplico por 613, então ficou desse jeito. Uau! Agora sim, observem, esse com esse é a mesma coisa, né? Então tem que ter uma relação entre epsilon e esse valor 613 delta. Chui, 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 chui. Pronto, então já encontrei a relação que eu queria, né? Então, comparando, observamos que bastará tomar a região onde epsilon seja 613 vezes delta. Se delta vale 1, epsilon vale 613. E nesse retângulo, 2 delta, né? E 2 vezes 613, aí vai valer o limite. Pronto. Essa é a forma como a gente prova a existência do limite. Está aqui, né? Desse limite aqui. O tempo está indo, mas temos sim. Tudo foi mais ou menos friamente calculado. Para vocês, agora, fazerem isto. É sua vez já. Vai ser mais rápido. Se vocês perceberam o exemplo anterior, não tem problema. Se vocês não perceberam o exemplo anterior, essa é a grande vantagem das videoaulas. Que a gente pode dar uma pausa, faz uma volta, né? Rebobina a coisa, vai para trás e revê com calma de novo, né? Eu recomendo, porque agora sim é com vocês. Uma boa pausa e agora a trabalhar, gente. Já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, imagino que mais ou menos foi isto que obtiveram, né? Da definição, aplicado agora para esse caso. Ficou bonitinho, ficou filé da Bahia, né? X menos 1, 72x aqui, 72 aqui, excelente. Qual que é o próximo passo que vocês fizeram? Pegaram a desigualdade de E, colocaram em evidência
Não tem problema. Agora observem que aqui tem x menos 1, x menos 1. Uhum. E multiplicamos tudo por 72. Aham. Como é positivo, não tem problema, não altera a desigualdade. Prontinho, gente, certinho, tá uma beleza, tá? Bonito demais. E então, ao comparar, já percebi. Bastará tomar epsilon igual a 72 delta. Pronto. Não teve truque, não teve nada de errado. Não é difícil. Depois, obviamente, tem algumas sutilezas, mas vamos, estamos começando, né? Estamos começando. Então, se ficou claro esse exemplo, fico contente. Já temos dado uma boa adiantada. Aham. Então, vamos nas considerações finais. Podemos fazer mais exemplos, mas não estamos aí. Primeiro, vimos que podemos, com a ajuda da santa álgebra, né? Na verdade, da álgebra, dos seus algébricos, né, das ciências trigonométricas, fazer a remoção da indeterminação. Isso é bom. Também vimos a definição rigorosa do limite. Uau. Excelente, gente, excelente. E uns exemplos básicos para fixar. Assim contar que entendemos mais ou menos essa região e por que dessa definição rigorosa, né? Legal. Bom, gente, então, shalom. Se for vontade de Deus, se for mesmo vontade de Deus, a gente se vê na próxima